Então, meus amigos, com alegria dupla, nós vamos ouvir a nossa irmã Yasmin e vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Meus irmãos, que a doce paz do meigo nazareno nos ilumine os corações e que nós possamos passar esses momentos de reflexão com aquela sensação e a certeza da presença dos benfeitores espirituais desta casa, dos trabalhadores que já passaram por aqui e se encontram na pátria espiritual. Porque quando eu cheguei aqui, eu estava ali sentada e eu não conseguia abrir os olhos, porque eu percebia pela vidência a presença de tantos companheiros do mundo espiritual, um ambiente tão festivo, tantas flores, tanta beleza, tanto amor. Porque esta casa vai muito além das paredes de alvenaria. Esta casa é puro amor e é como uma estrela que brilha, imensa neste recanto da terra. E como nós somos agradecidos a Deus por estarmos bem no centro dessa estrela, porque daqui partiram tantos sonhos que foram concretizados pelo amor dos amigos encarnados e desencarnados. Então eu estou muito emocionada. E antes de nós começarmos propriamente a fala que nós preparamos para a noite de hoje, essa noite tão bela, na qual também falamos sobre a desencarnação, porque é o dia 2 de novembro, eu pediria que com muito amor vocês se levantassem, cumprimentassem uns aos outros por esse dia de festa inesquecível que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar aqui. E eu quero abraço também. Olha, você e o Gilson são heróis que, mesmo diante de muitas dificuldades, vocês levaram essa bandeira. Muito obrigada. É muito bom, né? A gente se abraçar, e agora eu vou pedir para que a gente se reconecte. Já ouvi falar de você. Ah, obrigada. Gente, é uma emoção, é um dia muito especial. Não podia ser uma palestra igual a todas as demais, né? Porque a emoção toma conta do nosso coração. Ainda mais quando a gente percebe essa presença fantástica dos mentores espirituais. É muito lindo, né? Não é uma... A gente tem que agradecer muito, não é um momento especial? Muito bom. Então nós vamos começar nos lembrando de Jesus. E lembrando de um momento muito especial que nos cala profundamente ao coração. A cidadezinha, ela repousava no lado norte do Lago de Genezaré. Era conhecida como Cafarnaum. E ela tinha os seus moradores humildes. Geralmente eram pescadores
que logo no início da manhã deitavam as suas redes em torno das areias do lago, já preparando para jogá-las ao mar, porque o lago de Genesaré, de tão extenso, era considerado o mar da Galileia. Aquele era um dia muito especial, porque no dia anterior, o mestre havia curado a sogra do pescador Simão Pedro, e a necessidade vai de boca em boca. Ela vivia com febres em seu corpo, e não havia o que lhe melhorasse, e o Senhor a havia curado. Então, naquela tarde, aquela casinha pequenina de Pedro já estava rodeada de pessoas que tinham vindo de todos os recantos da Galileia, aquela região norte da Palestina, para buscar a cura que aquele profeta estranho poderia oferecer. Alguém se encontrava em desespero próximo dali. Esse senhor chamava-se Natanael ben Elias, e já há mais de 2 anos estava imobilizado sobre um leito de dor. Ele havia dissipado as suas energias e a sua saúde com a exuberância da mocidade, deixando de lado o corpo físico para usufruir de todos os prazeres que ele poderia oferecer. Ele havia orado muito, pedindo a Deus que ele pudesse recobrar a saúde e fazendo para o Senhor promessas, dizendo que se ele se recuperasse, que se ele conseguisse levantar-se do seu grabato, aquela enxerga onde ele vivia, ele iria ser uma pessoa caridosa, passaria a cuidar dos seus familiares e dos seus semelhantes, não entraria nunca mais em um local onde se vendessem as bebidas, iria ter consciência e respeitaria as mulheres, e era uma série de promessas que Natanael fazia diariamente. Quando ele ouviu de manhã que um profeta havia curado a sogra do pescador, ele ficou em desespero e chamou pedindo concurso dos seus antigos colegas, amigos de libertinagem. Esses amigos acudiram Natanael, mas vendo que ele não conseguia realmente levantar-se e colocar-se de pé, um deles, o mais criativo, teve a ideia de amarrar Natanael naquela enxerga, naquela sua cama, feita de esteiras e de bambus fortes. Amarrá-lo-ia e iria puxá-lo. E perguntou se os amigos topavam ajudá-lo nessa empreitada. E os amigos de Natanael se uniram e foram fazendo assim e chegaram próximo à casa de Pedro. Mas quando eles chegaram lá, Natanael se desesperou ainda mais, porque a casinha pequenina que ficava nas margens do lago, ela estava rodeada de pessoas. E Natanael percebeu que jamais conseguiria chegar dentro da casa. Foi então que o colega criativo teve uma nova ideia. Eles amarrariam ainda mais Natanael, subiriam no telhado de Pedro, que era mais feito de folhas trançadas, arrebentariam as esteiras e as folhas e por ali eles colocariam Natanael. Pensaram e fizeram isso. E dentro em pouco, dentro da casinha de Simão, bem no meio da sala, eis que surge aquela figura singular, aquele homem descendo pelo telhado, amarrado na sua enxerga. Quando Natanael desce, há um estacato. As pessoas param e o mestre também. Olha Natanael profundamente nos olhos, faz um profundo silêncio. Eis que ele pergunta então: Natanael ben Elias, o que queres que eu faça? Há um estupor, porque Natanael nunca havia visto Jesus.
E falou então: Senhor, me conheces? Me chamas pelo nome, mas eu nunca o vi. E ele faz uma pergunta muito conhecida: Natanael, eu te conheço como conheço todas as ovelhas que meu pai me confiou desde antes. Ele olha para a assembleia e diz: o que é mais fácil? Dizer a este homem: levanta-te e anda, ou perdoados te são os teus pecados? Começa a haver um burburinho, porque fariseus já estão ali presentes e começam a discutir entre si como Jesus se dava o poder de perdoar os pecados. Foi aí que ele vira-se para Natanael e diz: Natanael ben Elias, levanta-te e anda, porque estás curado. Natanael sente como choques no seu corpo todo. Começa a movimentar-se, consegue levantar-se, auxiliado por alguns que lá estão, pega a sua enxerga e sai quase a correr. Pedro, que estava próximo à cozinha, aos fundos, olhando todas as recuperações e as curas que Jesus havia feito, estava exultante de alegria, sentindo a presença de Deus em seu lar. Mas ele olha para o Cristo e vê Jesus suado, como se estivesse cansado. E ele percebe que as angústias humanas são infinitas. Ele chega-se próximo ao Senhor e diz: o Senhor está cansado, por hoje chega. Pega Jesus e sai pela porta dos fundos que dava para o lago de Genezaré. Conduz Jesus e senta-o sobre uma raiz mais alta de uma tamareira antiga. Começa a olhar o mestre. As estrelas já começam a brilhar na abóbada azul do firmamento. Ele olha para Jesus, vê a beleza do Senhor, mas percebe que lágrimas grossas brotam dos olhos do mestre. Senhor, choras? Só pode ser de alegria, porque passastes a tarde toda curando as pessoas. Companheiros chegaram sem falar e saíram falando, pessoas que não andavam saíram andando, feridas abertas que foram pensadas, curadas por ti. Você só pode estar chorando de alegria. Não, Simão, eu choro de tristeza. Porque enquanto você está feliz por perceber a ação do reino de Deus entre os homens, que traz renovação e cura, aqueles que foram curados estão retomando todas as atitudes equivocadas que os conduziram aos problemas que estavam passando. Natanael está novamente na taverna. Foi o primeiro ato dele, comemorar junto àqueles amigos, bebendo e se utilizando das mulheres em necessidade. O Filho do Homem, como Jesus muitas vezes se referia a si mesmo, não veio para costurar rompimentos em tecidos velhos, mas para renovar o pensamento da criatura. Dia virá, no entanto, que eu poderei vos enviar um Consolador, que irá explicar tudo o que agora eu não poderei dizer, e vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito. E o tempo foi passando na ampulheta dos anos. Mais de 2000 anos se passaram. E nós aqui estamos de volta. Mas já temos uma grande preciosidade em nossas mãos, que é a doutrina dos Espíritos, que já nos explica que nós não nascemos no momento em que fomos concebidos pelo nosso pai, pela nossa mãe. Nós viemos de antes. Deus nos criou,
falam-nos o livro dos Espíritos, simples e ignorantes. E necessitamos encarnar na Terra em processo de aprendizagem. Então, nós que aqui nos encontramos, nós temos dentro de nós estruturas de personalidades do passado. Então, nós somos atualmente, mas na realidade estamos atualmente envergando um corpo de homem ou um corpo de mulher. Mas como falou muito bem uma das músicas cantadas pelas nossas queridas, que nos enterneceram o coração e os ouvidos, hoje eu posso ser uma mulher, amanhã serei um homem, hoje eu estarei ensinando, amanhã eu estarei aprendendo. Então, nós estamos tendo essas oportunidades. E os nossos sofrimentos? E as nossas doenças? E as nossas dificuldades? Elas nada mais são do que processos educativos pelos quais nós passamos. Só que os meus são diferentes dos dela, que são diferentes do Gilberto, que são diferentes do Gilson, porque cada um de nós tem as nossas necessidades, de acordo com a ativação de determinadas energias que precisamos fazer no nosso cosmo íntimo. Então, se eu necessito muito ativar as energias da paciência, da tolerância, eu vou reencarnar para conviver com quem? Com anjos? Sim ou não? São os anjos que vão estimular a elaboração das energias da paciência em mim? Sim ou não? Não. Então, se eu convivo com companheiros ou companheiras que quase diariamente me estimulam a produção das energias da paciência, é porque eu necessito delas ainda. Eu necessito dessa aprendizagem, porque tudo é energias, aquilo que me falta, a vida me estimula a produzir. Então, se eu tenho dificuldades financeiras, eu serei estimulado com essas dificuldades a ter mais organização, a pensar antes de gastar, não é isso? E a ter uma certa limitação. Isso vai estimular determinados processos internos dentro de mim. Então, em realidade, cada um de nós está passando aquilo que necessita, encarnou na família que precisava, tem o trabalho que precisa e está no país e na cidade que necessita estar. Daí, nós podemos pensar, puxa, eu tenho problemas, mas na realidade esses problemas são desafios para que eu ative dentro de mim energias de ascensão espiritual. Esses desafios têm um motivo, eles não são para me punir, eles são para ativar em mim o que há de melhor. E eu vou ficar passando e repassando esses desafios até o momento que eu possa realmente aprender com eles. Acontece só comigo, ou já aconteceu com vocês, de determinados problemas se repetirem na vida? Só acontece comigo, né? Não? Não? Ah, acontece com vocês também? Ah, ainda bem que eu não estou sozinha nessa. Acontece com todos nós. Em realidade, nós não estamos de férias aqui na Terra. Nós estamos em pleno processo de aprendizado. Mas a gente tem que focar no problema? Precisamos. Se nós temos um desafio, nós precisamos identificar os nossos desafios. Isso faz com que tudo vá mais rápido. Mas eu não posso ficar pensando nele o tempo todo como problema. Eu tenho que identificar os desafios nas várias áreas da minha vida. Eu tenho a área física, onde eu posso ter doenças, enfim. Eu tenho a área emocional, a área dos relacionamentos. E aí eu preciso identificar o que eu devo fazer para ir solucionando cada um desses desafios.
No momento que eu elaboro as possíveis soluções e coloco elas no dia a dia, o que eu preciso fazer amanhã para solucionar isso? O que eu preciso fazer depois de amanhã para solucionar isso? Quando eu começo a equacionar, a analisar o problema e a colocar as soluções e a trabalhar em cima delas, eu não vou mais focar no problema. Eu só vou focar em quê? Na solução. Então, eu mudo a minha energia. Eu começo a ativar em mim o desejo e a certeza de que eu vou conseguir. E aí vocês podem perguntar para mim, mas como é que eu vou ter certeza que eu vou conseguir solucionar isso? Porque eu percebo que ainda tem peças nesse quebra-cabeças que estão fora do meu alcance. E isso acontece mesmo. Acontece só comigo ou acontece com vocês também? Ah, é isso aí. É próprio do nosso processo educativo a fé. Então, cumpre-nos fazer o que nos é possível. A espiritualidade superior não vai mover uma palha dentro daquilo que nos compete fazer. Mas o restante ela vai fazer tudo. E nós temos que confiar. E precisamos confiar. Eu pergunto a vocês aqui, não houve problemas que vocês passaram e que não viam uma luz no final do túnel, mas o problema foi solucionado? Sim ou não? Quem já teve isso, levanta o dedo. Mas não é? E estamos aqui, gente. E vencemos. Estamos aqui. Essa é uma realidade. É uma realidade maravilhosa. Eu estava, uma companheira, falando, como hoje é o dia 2 de novembro, né? Nós estamos dentro da Casa Espírita, vamos falar um pouquinho dessa questão da morte, né? Por causa dos programas da rádio, da TV Nova Luz. Num desses programas, eu falei que eu fui muito ajudada numa doença de uma das minhas filhas por uma falange que se apresentou como falange das mães em Cristo. E aí, como eu falei isso na rádio, a senhora que tinha uma filha de 20 anos, 19 para 20, que estava passando por um processo realmente difícil, já estava internada, já desenganada, menina, ela entra em contato comigo para me pedir alguma fala sobre essas mães em Cristo, que ela queria orar, pedindo suporte, porque ela já sabia que a situação estava muito difícil, ela e a menina estavam passando. E aí eu comecei a visitar a menina. Na época, o meu trabalho, eu saía muito tarde, às vezes eu chegava 1h da manhã, mas ela já tinha conseguido até autorização dos médicos para eu ir lá. Eu chegava 1h, saía às 3h da manhã do hospital, mas eu ia diariamente. E aí chegou um momento no qual os médicos já sabiam que a menina estava próxima à desencarnação. E chamaram ela e ela me ligou. Yasmin, eu não quero conversar com os médicos sem que você esteja próximo a mim. Você pode estar? Eu digo, vou sim. Pode contar comigo. E aí lá fomos nós, eu saí do trabalho, no meu horário, fomos nós, né, abraçadinhas. E o médico falou para ela, mãe, olha só. E eu fiquei encantada, porque um médico que não parecia nem ter 30 anos de idade. Ele falou isso para a mãe. Mãe, nós não somos daqui. Às vezes, a gente tem que passar um período aqui, mas precisa retornar para o lugar da onde nós viemos. Está chegando o momento da nossa querida retornar. E eu quero te dizer que todo o possível nós fizemos até agora e vamos garantir a você que ela vai sem dor, vai em paz, mas você precisa se preparar. Faça o que você puder, porque nós acreditamos que tenha umas 48 horas ainda de sobrevida. E aí o médico se foi, fez ainda algumas perguntas para ela, decidir alguns processos médicos, ela decidiu. E quando chegou o momento, nós conseguimos fazer ainda uma festa de aniversário para a menina, de 20 anos,
fizemos. O hospital praticamente parou, foram os médicos, foram os amigos, uma festa maravilhosa, cantamos com ela. E quando chegou o momento, um dia, ela disse: mãe, eu tive um sonho, eu acho que eu vou embora hoje. Aí a mãe virou-se para ela e disse: mas minha filha, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela: mãe, lê o Evangelho para mim, me dá um passe de dispersão. Na espírita. Aí a mãe pegou, abriu o Evangelho, leu para ela, deu o passe, fez uma oração, deu um passe de dispersão. A menina virou para o lado e partiu. Partiu para a verdadeira vida. É lógico que a mãe sofreu muito, porque é natural, e a gente tem que perceber que a menina não estará todos os dias com ela, então a gente sente a ausência. Já se foram um ano, já se passou um ano. E essa moça que acabou ficando minha amiga, estava dormindo lá em casa uns 15 dias atrás, passando final de semana, de vez em quando ela vem. E eis que quando eu chego na sala, ela está assim estatelada. Ela disse: Yasmin, eu acabo de ver a Shaira, que é o nome da menina, entrando aqui, me deu um beijo, eu ainda estou sentindo o calor dela, me abraçou, sorriu e saiu pela porta. Então, meus irmãos, nesse depoimento, o que nós queremos trazer é que nem a morte nos separa uns dos outros. Nada pode nos separar. E que a morte nada mais é do que a ida para um novo estágio. E cada um tem as suas dificuldades, vai de uma forma ou de outra. Mas é nós fecharmos os olhos e abrirmos na pátria espiritual. Outro relato, acharam interessante o relato? Posso fazer outro? Também muito bonito, é de uma amiga espiritual que começou a trabalhar conosco na nossa casa espírita. Ela me mostrou a desencarnação dela. Ela foi internada, ela era filha única, foi internada e teve um momento, ela é casada, teve um momento que ela partiu numa das crises. Quando ela abre os olhos, ela me mostra, muito interessante, ela me fala, mas eu vejo, ela me mostra o local, um local muito bonito, faz lembrar um hospital, mas muito diferente, porque as paredes são mais de vidro, e ela me mostra um jardim belíssimo. E aí ela começou a perceber que estava alguma coisa estranha, porque ela dizia: cadê meu marido? Cadê minha mãe? A enfermeira e o médico diziam: olha, eles não podem agora, eles não podem vir. Eles não podem vir. Ela disse: que coisa esquisita, trocaram de hospital, eu nunca tive nesse hospital. E ela me falando da sensação, nunca tive aqui. Aí, numa das tardes que ela abre os olhos, ela começa a ver as flores e a se encantar com as flores do jardim. E viu uma lilás que chamou a atenção dela. Quando ela focou na flor, ela achou aquilo muito esquisito. Ela sentiu o aroma da flor e se sentiu dentro da flor. Sentiu a cor da flor em torno dela. Ela disse: isso aí está muito esquisito. Isso aí está estranho. Eu não estou entendendo isso. Aí quando entra a enfermeira, ela diz: olha, a senhora pode dizer, pode falar, morri, né? A enfermeira: não morreu, porque a morte não existe. Você não está vivinha aí? 100% viva, conversando comigo, que estou 100% viva também. Ela percebeu que tinha feito a passagem. Mas aí, essa história é muito boa, mas vem o umbral lá do nosso lar, e aí a gente fica perguntando: meu Deus do céu, né? Será que a gente vai passar por aquele local? É sujo, não é lavado, é escuro, não tem muita luz, que história é essa? Eu não gosto dessa história, não. E aí eu perguntei lá para Maria Clara, né, uma das mentoras lá da nossa casa: que história é essa? Eu não estou querendo ir para aquele lugar, não. Não acho ele nada agradável. Aí ela disse: minha filha, olha só. A gente, quando desencarna, encontra do lado de fora o que traz do lado de dentro.
Então, as pessoas que odeiam, que querem vingança, que são apegadas à maldade, elas vão encontrar aquilo do lado de fora. Não tem jeito. Então, vai orando, vai pedindo a Deus o poder do perdão, que é um poder, né? Um poder de você falar ajudando as pessoas, o poder de falar sem ferir a quem quer que seja. Vai pedindo esses grandes poderes e aí vai levando a vida, porque para aquele que ora vê do lado de fora, quando desencarna, aquilo que já está trazendo ou buscando do lado de dentro, porque nós não somos perfeitos. E é natural, nós estamos ainda em evolução. Mas todos aqueles que experienciaram uma EQM, já ouviram falar de EQM? Experiência de quase morte? E hoje em dia, com todo esse maquinário, com todas essas potencialidades, realmente muitas pessoas que têm uma morte clínica acabam voltando. E os relatos são maravilhosos. Elas voltam muito chateadas, porque sentem um bem-estar muito grande. Tem um livro que eu recomendo aos nossos irmãos, não é espírita,